E olha só, gente, hoje no nosso quadro de saúde, nós vamos falar sobre câncer, né, de colo de útero, as causas, sinais, formas de tratamento. E o nosso convidado é o médico cirurgião oncológico, né, do CEONC, né, o Fernando Barbieri. Você de casa pode participar com a gente, mandando sua pergunta aí através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora lá participar com a gente? Em primeiro lugar, boa tarde, doutor Fernando. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Muito obrigado, boa tarde. De uma tarde com uma viola boa, vamos falar do assunto um pouco mais sério, ligeiramente mais triste aí, mas tem coisa boa para saber. Não, com certeza, a gente tem que saber também que tem prevenção, que tem tratamento, que as pessoas precisam se cuidar também. Mas eu queria que o senhor começasse falando para a gente, né, o que é o câncer de colo de útero, doutor? Primeiro, localizando o colo de útero, né, o espaço, o canal que vai da vagina à cavidade endometrial, onde é gerado o bebê, é o colo do útero. E toda neoplasia é uma desordem celular. São células que perderam o controle e passam a se dividir indefinidamente, praticamente se tornando imortais, até levar ao óbito do seu hospedeiro, né? Então, o câncer do colo do útero é o desenvolvimento dessas células numa velocidade rápida no colo do útero, né? A ponto de essas células, ao longo dos anos, formarem uma massa ali e darem sintomas. Doutor, mas quais que seriam esses estágios desse tipo de câncer? Até para as pessoas entenderem ali, porque a gente fala tanto em prevenção também, em cuidados também. Quais que seriam os estágios do colo de útero? Então, como de uma maneira geral, toda neoplasia maligna, que é igual a câncer, é diagnosticada e depois estadiada, como se fosse uma foto inicial da doença. Essas doenças são classificadas sempre com um número de 1 a 4. Onde 1 é o estágio mais inicial e o 4 é aquele fora de controle normalmente. E existe, doutor, ali tumores que são benignos também? Existe uma porcentagem de tumores que chamam de adenofibromas, né? Leiomiomas ou adenomiomas, e normalmente nem precisa tratar, né? Porém, alguns que exigem tratamentos, procedimentos pequenos de ressecções locais podem já resolver o problema. Doutor, e assim, sobre as causas desse tipo de câncer, quais que são? Então, existe um vilão, né? Esse vilão chama papiloma vírus humano. O papiloma vírus, existem mais de 100 tipos de papilomas. Então, ao invés de nomear, a gente numerou. Então, número 1, 2 e assim vai, onde os números 6 e 11 são associados a lesões tipo condilomatosas, e o número 16 e 18 são os mais agressivos e normalmente associados aos casos de câncer de colo de útero. Doutor, e assim, existem alguns fatores de risco que também pode, de repente, contribuir para o surgimento aí do câncer do colo de útero? Existem dois principais: tabagismo e infecção sincrônica pelo vírus do HIV, e outros periféricos, que são multiparidade, déficit socioeconômico, não uso de preservativos. Então tem uma série de outros fatores, má nutrição, uma dieta pobre em vitaminas, que culmina com uma pouca defesa do colo do útero, e essa inflamação crônica chega ao longo de 7 a 10 anos a se tornar uma neoplasia. Ela seria hereditária ou não, doutor? Não, esse câncer é associado a fatores de risco. E doutor, e quais que são os principais sinais do câncer do colo de útero? Ele chega a dar um sinal ali também, ou quando ele dá um sinal já está bem avançado? Infelizmente, a gente ainda recebe muita gente com sinais, né, que não deveria. Enfim, os sinais são qualquer corrimento que não cessa, né, mesmo após tratado, dores nas relações, sangramento às relações e desconforto no períneo. Doutor, e após a desconfiança desses sinais aí, né? Quais que são os exames indicados? Porque de repente a pessoa já vai atrás de uma consulta e tal. Como que funciona já esse primeiro encontro aí? Então, normalmente a gente faz um exame ginecológico, auxiliado por um microscópio que nos possibilita fazer biópsias, né, e ver realmente o que está acontecendo no local. E no caso, doutor, foi diagnosticado, né, esse câncer, né? A gente fala também que é importante o preventivo ali, que ele é fundamental até para ter esses cuidados aí, né? Então, o preventivo é de extrema importância, né?
Países como a Austrália acreditam-se que em 10 anos irão erradicar o câncer de colo de útero, né? Mas uma vez diagnosticado, o tratamento envolve o tripé da oncologia, que é radioterapia, cirurgia e quimioterapia, associados ou isolados. Aí depende de cada caso. O senhor falou, queria até que o senhor explicasse um pouquinho melhor como funciona esse tratamento, né? Porque ele pode ser feito então através de medicamentos ou através de cirurgia também, daí no caso é removido o útero. Casos mais precoces normalmente são cirúrgicos. Casos pré-malignos, normalmente cirúrgicos com cirurgias minimamente invasivas ali no local. E casos mais avançados, que começa a acometer a região lateral do colo do útero, no ligamento que chama paramétrio, aí a opção hoje em dia da literatura é por rádio e quimioterapias associadas. A quimioterapia é uma medicação, normalmente endovenosa, que chega ao corpo inteiro, e a radioterapia é um feixe de raio-x em altas doses que pode ser administrado por uma máquina à distância ou com moldes intracavitários, por exemplo, um molde ali na região da vagina. Doutor, e esses tratamentos, eles duram mais ou menos quanto tempo? Ou depende do caso, do grau? Qual a duração de um tratamento desse? Então, a cirurgia, ela é imediata. Então, a paciente faz a cirurgia num dia, praticamente no outro dia ela está de alta e, com sorte ou com empenho da equipe, curada. A radioquimioterapia tem período que demora mais ou menos de 1 mês a 1 mês e meio aí. Doutor, e já sobre a probabilidade de cura desse tipo de câncer, qual é? É tipo assim, o senhor falou da cirurgia, de repente já é imediata, né? Mas os outros tratamentos? Então, olha que maravilha você poder falar que um câncer tem 100% de chance de cura. Então, o câncer de colo de útero, nos estágios iniciais, é 100% de chance de cura. Porém, aquelas pacientes, como você falou, que vêm já com sintomas, às vezes até com emagrecimento, essa taxa cai de 35% a 50%. Que daí são os casos que já está mais avançado ali também, Isso. doutor? Casos mais avançados exigem mais tratamento, família sofre muito mais junto e o paciente tem muito mais sofrimento no longo desse tratamento, né? Porque atua às vezes o tumor invadindo o canalzinho da urina, então tem desconforto urinário. Por isso a nossa tão importante foco na prevenção. E essa prevenção é, como o senhor falou antes, esses cuidados que tem que ter do dia a dia ali também. Hoje em dia é inadmissível que exista o câncer de colo de útero. Nós damos a chance da vacina que é disponível a toda a população, dos 9 aos 14 anos, meninos e meninas, porque esse vírus se transmite sexualmente. Depois o Papa Nicolau, que a maioria das lesões pré-malignas, precursoras do câncer, são curáveis, e tem lá. Então nós temos 2 grandes chances para a paciente viver sem o câncer, mas ainda assim, infelizmente, a gente chega numa terceira fase, que é ter que tratar o câncer de colo de útero, que não é uma coisa rápida, que demora 7 a 10 anos para evoluir. Doutor, e assim, mesmo ao final do tratamento, esse tumor ele pode acabar voltando ainda, em alguns casos? Infelizmente sim, mas é uma minoria. Aonde que volta? Naqueles estágios mais avançados. Naqueles estágios mais avançados, cerca de 1/3 ou 1/4 pode voltar. Só que, mesmo ele voltando, ainda é uma das raras doenças malignas que a gente consegue curá-lo. Entendeu? Então, isso praticamente é muito raro hoje em dia na medicina, isso falando de qualquer lugar anatômico. Uma comparação é o câncer de intestino, que alguns casos que ele evolui para o fígado, a gente consegue 40% a 50% ainda de cura. Ou seja, é um câncer que vale muito a pena tratar. Doutor Fernando, o senhor comentou que até alguns países já querem erradicar essa doença, né? Como que o senhor vê no Brasil, mesmo aqui na nossa região, lá no CEONC, tem aparecido muitos casos, de alguns anos para cá diminuíram? Como que está aqui na nossa região? Então, infelizmente, a mortalidade aumentou no Brasil. O que é isso? Desinformação. Por quê? Melhorou o sistema de saúde, a vacina está disponível, se ligar na Secretaria de Saúde vai estar lá, você pode fazer. Melhorou os métodos de tratamento, porém a desinformação permitiu que essa curva de mortalidade evoluísse. Porém, no Brasil, o sistema de vacina e o sistema do SUS chega a ser um modelo para os outros países. O que falta é melhor informar a população. Eu acho que se a gente informar sobre a vacina, sobre a prevenção e bater firme em cima disso, a minha opinião é
que vai melhorar demais tanto a cura quanto a prevenção, quanto não ter o câncer, e vai facilitar a vida das pessoas e até dos sistemas de saúde, que vão gastar menos, vão se preocupar menos com doença e ter que fazer tratamentos agressivos. Inclusive, né, doutor Fernando, a gente vê todo ano essas grandes campanhas de vacinação aí do HPV. Eu queria até que o senhor reforçasse para a gente a idade que pode tomar essa vacina. Os meninos também podem tomar. E a idade, para eles saberem que é gratuito, gente. É uma prevenção aí que vocês têm a mais e não vão pagar por isso. É só ir até um posto de saúde, né? Hoje em dia, a vacina é um negócio complicado de se falar, mas eu tive algumas oportunidades únicas da vida e quando eu estava em Porto Alegre, numa reunião de médicos que foram escolhidos a dedo lá, chegou o cara que estava na reunião da equipe norte-americana sobre a vacina. A vacina do HPV, ela não dá nenhum sintoma grave. Então, ela não dá aquela síndrome de Guillain-Barré, como sai na internet, ela não dá nada. Então, ela deve ser tomada. Está disponível para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, mas pode ser tomada até os 45 anos. E agora uma novidade que está chegando no Brasil, a vacina que existe é tetravalente, com 4 vírus de proteção, a nonavalente, que já existe nos Estados Unidos, chegou no Brasil ainda em sistema particular, que você pode ir lá e fazer, sem prescrição médica, o futuro, provavelmente, essa vacina vai ser incorporada pelo SUS. Tá vendo, gente? É só se prevenir, é só se cuidar. Mas para a gente encerrar, doutor Fernando, nosso bate-papo de hoje, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre as maneiras aí de prevenir o câncer de colo de útero, né? Para as pessoas em casa ficarem atentas. A gente acabou de falar de uma muito importante, que é a vacina, mas tem outras coisas que você tem que cuidar também, né? A vacina, como a gente é ocidental, uma cultura católica muito forte, algumas mães pensam assim, mas eu vou levar a minha filha para um negócio que é transmitido sexualmente. Daí eu pergunto, quando você foi vacinado do sarampo ou de hepatite, você deu uma aula de sarampo e de hepatite? Não, você simplesmente levou e vacinou. E é assim que tem que ser feito. Depois, quando a pessoa crescer e tiver as escolhas dela lá, aí é outra história, mas ela vai estar protegida de um câncer que pode vir, mas poderia ser evitado lá atrás. Então, esse é o primeiro fato. Segundo, não fumar, né? O tabagismo é um dos riscos. Terceiro, relações com proteção mecânica, né? Camisinha. E o quarto é ir ao médico, né? Então, como eu falei, uma doença que te dá de 7 a 10 anos de chance, você não pode deixar acontecer, né? É um crime isso aí. Mas a gente tem que reforçar. Doutor Fernando, obrigado, muito obrigado. Quero aproveitar e agradecer ao doutor Fernando Barbieri aqui, mandar um abraço aí, pessoal lá do CEONC, que sempre disponibilizam, atende a gente carinhosamente. Obrigado aí pelas dicas. Gratidão. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos. É isso aí.